Olá, eu sou o Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal. O Espaço da Crônica é o espaço da vida e, como a gente sempre costuma dizer, um espaço para discussão de temas os mais variados e um espaço de crítica. Na nossa crônica de hoje, um assunto bastante polêmico. A gente vem discutindo isso ao longo de 2020, 2021, eis uma das razões, né, para que eu pudesse entrar de férias no canal também, que foi uma situação bastante complicada. Acredito eu que muitos de vocês que estão assistindo ao vídeo também ficaram bastante cansados, esgotados com a discussão em relação às vacinas, ao negacionismo, enfim. Caminhamos como se estivéssemos de maneira bastante tranquila, bastante calma, em direção a um abismo. E não nos damos conta disso. Você não conhece esse espaço? Inscreva-se. Esse é o seu espaço. A nossa crônica é sobre a sociedade do espetáculo, sobre a sociedade da desinformação. E um link com um filme muito interessante que foi produzido antes da pandemia, mas que, justamente em razão da pandemia, foi lançado em 2021. Vamos conversar sobre isso? Bom, pessoal, agora faz parte de um dos aspectos aí, né, para a organização dos vídeos no YouTube, na plataforma. Então, eu peço a vocês, não deixem de curtir as crônicas, tá? Curta aí o vídeo. E mais uma vez, você parou aqui, passou aqui pelo canal, não conhecia esse espaço, conheça. Há vários vídeos sobre assuntos bem interessantes, uma boa conversa, uma boa troca de ideias, com alguns convidados também apresentando temas que são importantes para a nossa discussão. Inscreva-se no canal. Pessoal, trouxe aqui, né, já comecinho de 2022, mais uma vez esse assunto, porque acho importante, e esse espaço aqui é justamente para que a gente possa ter um olhar crítico em relação às coisas. Já fiz em algumas crônicas várias observações sobre o próprio uso, né, desse espaço aqui da plataforma, das redes sociais, sempre com um olhar muito atento em relação a tudo isso que está à nossa volta. E acho importante que a gente discuta, que a gente tenha, né, exatamente esse momento. E como a gente iniciou o ano de 2022 com a polêmica da vacinação das crianças, né, e enfrentando uma onda de negacionismo, de fake news, ataques mesmo em relação ao bom senso, mais uma vez, e por isso no início do vídeo tinha comentado a respeito, né, de tirar as férias. Eu não estava mais aguentando, não estava mais suportando algumas discussões nas redes, alguns vídeos, algumas matérias, entre aspas, a respeito dessa temática, tanta ignorância. Eu conheço pessoas, aliás, que se vacinaram e são contra a vacina. Sinceramente, eu tento entender, não consigo. Enfim, é um desgaste muito grande. Aliás, já tinha apontado isso também no Instagram, se eu não me engano. Foi um momento muito tenso, então a gente viveu, né? Vive com uma pandemia, com os desdobramentos de uma pandemia e, sinceramente, com muita gente fora de órbita, né? Apontando e afirmando coisas sem qualquer sentido. E aí trago um filme bem interessante, Não Olhe Para Cima, com um elenco assim impactante, né? Nomes importantes da história
do cinema atual, como Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, como Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Um filme bem interessante, eu resisti um pouco para assistir, há uma crítica, há várias críticas a respeito do filme, algumas sem qualquer fundamento, mas eu estava na ordem do dia, né, com outras coisas para assistir e deixei lá em stand-by para que no momento oportuno pudesse assisti-lo. Pois bem, assisti ao filme. Você ainda não assistiu ao filme? Não acredito. Mas não vou dar spoiler, tá? Enfim, fazer apenas uma pequena apresentação. Não chega nem a ser uma sinopse. Gostei muito do filme. Me assustei também porque, como disse, o filme foi produzido antes da pandemia. Então retrata uma situação muito, muito pertinente a esse tempo nosso. Essa loucura toda que a gente está vivendo. E a gente terminou aí, né, eu encerrei as atividades no canal há 3 meses atrás, não estou voltando agora, há pouco tempo, esse mês de janeiro, e a gente continua com algumas questões, e por isso mesmo estou trazendo aqui, né, nesse vídeo, nessa crônica, o assunto, porque a gente precisa discutir, afinal de contas, as consequências do que a gente está vivendo afetam todos nós. E é assustador pensar. Bom, nesse filme, muito interessante, assista, está na Netflix. Esse filme aborda um evento, né, apocalíptico, um evento, né, de grandes proporções, um cometa que se aproxima da Terra, na verdade, vai se chocar, né, vai atingir o planeta e destruir a vida como nós conhecemos. 2 cientistas, né, interpretados pelo DiCaprio e pela Jennifer, e adivinha o que acontece com os cientistas? Eles são desacreditados. E a presidente no filme lembra muito, muito alguém. Adivinha? Tentam alertar as autoridades, mas o negacionismo, a sociedade da desinformação e, né, essa nossa sociedade do espetáculo que transforma tudo num grande show, não encaram a situação com a devida seriedade. Essa é a história. E há desdobramentos bem interessantes, uma crítica muito, muito, muito interessante sobre o nosso comportamento, sobre as redes sociais e, infelizmente, sobre o negacionismo. Porque nesse filme, e a gente faz uma correlação com o momento da pandemia, né, em que pessoas negam o vírus, negam a eficácia das vacinas e apontam diversas informações equivocadas, defendem coisas sem sentido. O filme trabalha exatamente nessa linha, em que pessoas vão esconder, distorcer, mentir descaradamente para que uma parte, né, dessa sociedade continue consumindo, continue convivendo com as tecnologias, com a desinformação e como se nada de errado estivesse acontecendo. Como se nada de errado estivesse acontecendo, como se o cometa não existisse. E o tempo corre, o cometa cada vez mais se aproxima da Terra e as pessoas continuam com os olhos vendados, continuam cegas, continuam dentro da ignorância. E esse filme faz pensar, né? Faz pensar sobre esse momento nosso. E aí volto a ideia, né? A imagem das vacinas, e fiz até uma crônica especificamente sobre isso. Quem tem 30 anos, um pouco mais, ou mais, né, com certeza, lembra
de um histórico muito importante no país. O Brasil sempre foi um pioneiro, né, em relação à vacinação. E com certeza, vocês que estão assistindo aí, né, que têm essa idade, com certeza se lembram de várias campanhas de vacinação contra a poliomielite, contra o sarampo, contra a gripe. Campanhas que eram organizadas no país inteiro. O Brasil sempre foi muito bom nisso, né? Uma organização independente do governo, independente de quem estivesse à frente, nós sempre apresentamos ao mundo uma organização nessa área e sempre houve essa cultura da vacinação. Hoje, por conta da desinformação, isso antes da pandemia, isso já estava acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia isso se agravou consideravelmente, né? O Brasil está perdendo essa luta, né? Em relação a doenças que já eram consideradas erradicadas, como o sarampo, por exemplo. A que ponto chega a desinformação? A que ponto chegamos, né, em que aquilo que é comprovado, aquilo que tem uma eficácia, e nós já tínhamos um histórico, e simplesmente isso é ignorado. É colocado como se houvesse uma grande conspiração, né, uma conspiração até internacional. E de alguns anos para cá, um movimento anti-vacina cresceu e faz um estrago muito grande. Sem entrar no mérito da questão, né? Há também a discussão sobre se a Terra é plana ou não. Gente, estamos em 2022, em pleno século XXI, estamos discutindo coisas que não fazem sentido. Isso assusta. E assim como no filme, pessoas que ignoram uma catástrofe, pessoas que continuam ignorando, né, a gravidade da situação e tornando a situação ainda pior do que ela já é. É uma situação bastante tensa e por isso mesmo, né, desgastante, complicado, cansativo. Eis a razão, né, do meu afastamento, uma das razões. A gente precisa pensar o que a gente está fazendo. E a imagem que me vem é justamente esta, né, com a venda nos olhos, caminhando acelerados em direção a um desfiladeiro e a gente não percebe. Caminhamos para o abismo, mas continuamos a festejar. Festas e fotos sem cessar. Caminhamos para o abismo com pressa, com urgência, com cegueira e com demência. Caminhamos para o abismo e vamos empurrando muitos outros, sem pensar, sem ouvir, sem sentir, sem amar. Caminhamos para o abismo, mas como parar? Para tirar a venda dos olhos é preciso estudar. É preciso, antes de qualquer coisa, humanizar. Aí a palavra. Me despeço aqui de vocês e espero cada um na próxima sexta com mais uma crônica.